a pessoa é modelo, bonita, e a empresa quer ela botar numa novela, que ela tenha sorte, se descubra como atriz e seja feliz. Então me ameaçaram, chegou a botar a arma na minha cabeça, foi um trauma danado. Então tudo que ela faz, por mais que pareça exagerado ou violento, é uma maneira de lhe levar para algum lugar, você sair de você mesmo, você enfrentar você mesmo. Sou eu fruto da educação que meu pai me deu. Então eu sou um machista em desconstrução. Inteligente adora a própria morte, terra adorada. Em 2000 és do Brasil abandonada. Dos filhos desses solos vem jeitinho Olá, gente querida, aqui Luiz Carlos Vasconcelos, ator e diretor. Estou passando para convidar todos vocês para assistirem hoje às 23 horas a live aqui no Instagram do Momento de Expressão. Vamos falar sobre tudo. Espero vocês. Formado em letras e em teatro na Dinamarca, um dos maiores atores do cinema brasileiro, tem intensa atuação como palhaço Chuchu. E como diretor no espetáculo Suassuna, teve 30 indicações e 21 prêmios, incluindo APCA. Luiz Carlos Vasconcelos, no Momento de Expressão. Como é que é, Zezinho? A casa é minha, a mulher também, e o moço fica. Hoje, às 23 horas. Bem-vindos ao Momento de Expressão com Bruno Finazzi. Hoje é comemorado o Dia Nacional da Biblioteca, e a biblioteca é um lugar que merece ser sentido e comemorado. E para ser comemorado é preciso ocupar esse lugar fascinante, senti-lo através do mais precioso que há dentro, os livros. Falando em sentir, o ator e diretor de teatro é formado em letras na UFPB. Fez curso de teatro na Dinamarca e integrou a intrépida trupe. Desde 78, tem intensa atuação circense com o palhaço Chuchu. É diretor e fundador da Escola de Teatro Circo Piolim desde 77. Com o espetáculo Val de Sarapalha de Guimarães Rosa, torna-se encenador conhecido em todo o país. Acumula prêmios e respeito artístico. Ator na ópera Mato Grosso, montada por Gerald Thomas e Philip Glass. Como diretor do espetáculo Suassuna, teve 30 indicações de prêmios e 21 prêmios, inclusive APCA. Estreia no cinema em 96, no filme pernambucano Baile Perfumado, como Lampião, e vem deixando um legado em longas brasileiros como Carandiru, Eu, Tu, Eles, ao mais recente sucesso Marighella. Na televisão, se fez lembrar nas novelas, como Senhora do Destino, A Vida da Gente e Amor de Mãe. Eu disse que o verbo dele é sentir, porque ele é canceriano, de muitas camadas, que formam a sua vida, que poderia ser um livro de alguma biblioteca, como eu abri, ou simplesmente o trem da vida, fazendo um outro também canceriano, conhecido como Maluco Beleza, declarar: Oi, olha o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, olha o trem. Oi, olha o trem, vem trazendo de longe as cinzas do velho éon. Oi, já e vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem, os que sobem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando na estação, é o trem das 7 horas, é o último do sertão. Luiz Carlos Vasconcelos, se sua vida fosse um livro, em que momento o seu palhaço Chuchu começou a ocupar as páginas da sua vida? Uhul! Que lindo! Muito lindo isso, né? Você merece. Então, Chuchu embarcou nesse trem há muito tempo. Há muito tempo. E o que é curioso é que não é uma viagem planejada, sabe? Pelo menos comigo foi assim. O palhaço é algo
é uma expressão muito, muito secreta, muito pessoal, né? Eu costumo dizer que para um palhaço funcionar, o ridículo dessa criatura, desse ser humano, tem que ser muito grande para que ele tenha o que oferecer. Porque, na verdade, o Chuchu é a expressão do meu ridículo, que é enorme, enorme. Minha vaidade, minha estupidez, tudo está nele. Claro, está subliminado, está transmutado em arte, mas Chuchu bate nas crianças. Entende? Por exemplo, dizer assim dá até medo, né? Mas não é um bater, é um peteleco, esse meu jeito estúpido de ser, que eu transmuto. Eu me lembro de uma vez, sempre que eu fazia um filme, em algum momento do filme, eu me vestia de Chuchu e naquela comunidade onde a gente estava filmando, eu apresentava ele, como uma forma de retornar alguma coisa para aquela comunidade. E a gente estava filmando o primeiro dia do Walter Salles, eu acho que meu segundo filme, meu segundo longa, e eu fazia par com a Fernanda Torres. E quando eu fiz, e era na favela ali, tem aquela favela ali no Rio, no Leme, como é que chama? Uma famosa, aquela comunidade. O Babilônia? Não. Babilônia? Não. Ai, deu um branco agora. Mas é aquela famosa que está ali no Leme, por trás dos prédios, no Leme ali do Opa, tem essa comunidade. Foi lá que nós filmamos. Eu fazia um presidiário, um assassino. E quando terminou a apresentação, me lembro da Fernanda Torres me dizendo: adorei o Chuchu, é o primeiro palhaço que bate nas crianças. Eu nunca esqueci disso. Essa maneira braba e zangada de ser tá no palhaço. Chuchu anda pela rua, ajeita a peruca dele, tem uma ponta que eles chamam pitó, é uma peruca caju, e ele pergunta às pessoas se do quinto andar, onde aquela mulher está lá em cima, ele está bonito, se ela vê ele bonito lá de cima. Então você tem uma ideia dessa vaidade. Então, se mas Chuchu não existir... Fica clara essa vaidade do Chuchu, porque o Chuchu é um palhaço bonito, ô Luiz. Ele é um palhaço diferente. Todo palhaço é um pouco caricato, tem esse... Ele é um palhaço bonito, um palhaço estiloso, assim, ele tem a sua imponência. Ele é vaidoso, ele passa ferro na roupa dele todinha. A roupa é lavada, passada e perfumada. Ele derruba meio vidro de alfazema nele todo para ele se apresentar ou fazer. Né? Mas, claro, só para dizer isso, essa conversa toda, para dizer que é uma expressão verdadeira. O que está ali sou eu de verdade. Eu sem máscara. É curioso, você fala sempre isso. Inclusive, você deu uma resposta pelo jornal local e você disse que quem é o Chuchu, o personagem é você e o Chuchu é quem seria você de fato, né? Uma dessas suas camadas. Por isso que eu tive que parafrasear sobre as camadas do canceriano. Mas vamos lá. O Chuchu começou no seu processo de autoconhecimento. O que você queria enxergar dentro de você? O que estava oculto? Porque, você veio de uma sociedade, a gente está numa sociedade machista, né? Uma sociedade muito... Sobretudo, acho que você ainda tem um peso ainda um pouco maior do que o meu, porque o Nordeste, uma época, uma geração, apesar que a sua geração foi revolucionária, mas tem muitos fatores aí que pesam. O que você queria conhecer? Você falou que na época tinha um cabelo grande, aí isso te estigmatizavam, né? Quando você viu essa entrevista, eu falei, vixe, chegou homem. Não, eu não queria nada, eu não tinha consciência de nada. Na verdade, a gente funda a escola Piolim, a gente realiza um ato de guerrilha cultural, era um convento lindo, centenário, acho que tem mais de 200 anos, o convento de Santo Antônio, que faz parte do complexo barroco ali de São Francisco, e estava abandonado, estava para cair, funcionava um colégio estadual, o colégio então saiu, ficou abandonado, o pessoal do tráfico invadiu, a prostituição, as pessoas entravam de carro para transar dentro do carro, num bosque que tinha de mangueiras. E aí nós fomos falar com o arcebispo, pedir para usar, para fundar a escola, e ele disse que não podia, que estava na mão do Estado. Havia um comodato cedido à igreja, cedendo ao governo do Estado da Paraíba. E aí nós invadimos, mentimos. Tinha uma mulher que morava lá, com o filhinho dela, e a gente disse que era da Secretaria da Educação,
que ia implantar uma escola, e ela não perguntou nem mais nem menos, e nós aplicamos o dinheiro de um prêmio que eu tinha ganho como diretor na restauração, na limpeza, e assim que surge a Escola Piolim. Com o pessoal que usava aquilo se sentiu prejudicado, perdeu o espaço. Sim. E então me ameaçaram, um chegou a botar a arma na minha cabeça, foi um trauma danado, e eu sentia que eu... Incomodou o sistema. Incomodou o sistema. Ou aquele grupo que usava ali para o que eles queriam, para fumar, para fazer o que queria. Com a gente ali, isso ficou impedido, e eu senti que eu tinha que me aproximar daquela comunidade. Foi aí que surgiu a ideia do palhaço. Eu, cabeludo, cabelo na bunda, época riponga. Então, eu era taxado de todos os nomes, maconheiro, viado, era tudo. Então, eu digo, peraí, um palhaço, eu escondo o cabelo, eu me escondo todo, e ninguém quer saber quem está por trás da cara de um palhaço. E agora eu posso tudo. Pois é, me propus todo sábado, às 3 da tarde, me pintar e sair para a rua para passear. Não tinha material nenhum. Não tinha ensaiado, preparado, nada. Saía cantando O Raio do Sol Suspende a Lua, Olha o Palhaço no Meio da Rua, a criançada corria atrás, eu improvisava, e o que eu faço hoje de palhaço nasceu desses improvisos. Então eu fui sendo guiado, a vida foi me levando e eu fui indo até entender, anos depois, que chuchu era isso que eu falei há pouco, a expressão mais verdadeira de mim mesmo. E até para dar uma leveza, né? Eu sou canceriano como você, a gente tem uma coisa meio pesada, né, o Luiz? Uma coisa meio... muitas emoções. Por exemplo, a cena que eu tive que eu fiz no seu teaser, que era a primeira cena que eu tive que encurtar, né, do filme Medida do Marighella. E aí é uma cena tão forte que eu não consegui assistir ela, eu não pude assistir ela novamente. Eu tive que fazer ela e já ter que ir para os outros recortes porque é muito forte. No cinema eu fiquei muito impactado, né? E ali vocês abriram o coração, né? E todos os atores ali. Então eu não pude. E quando o ator tá reganhado, com muita emoção, né? E aí é muito forte e isso passa na gente, né? E eu não pude ficar assistindo muitas vezes, nem para impulsionar, nem para nada, porque é muito forte. Mas vamos lá, o Luiz. Deixa eu só dizer. Deixa eu só dizer que dessa cena, claro. Essa cena não foi feita para o filme, né? Na verdade, era um aquecimento que a gente fazia com Fátima Toledo. A gente cantava o hino nacional, éramos guerrilheiros, então cabia muito bem. E a gente se aquecia cantando. Então eu estou vestido com o personagem do branco, mas tem atores ali que estão à paisana. Era um aquecimento dentro de um apartamento onde se filma a matança lá dos guerrilheiros. Isso. E quando na montagem, Wagner e o montador decidiram colocar aquilo nos créditos finais. Então, a coisa que foi feita apenas como um registro e entrou no filme, e é incrível, porque entra no pós-filme. É muito forte. Você sai primeiro que você fica o filme inteiro já em êxtase, né? Ali, com aquela turbilhão de emoções que é o que vibrando. Quando termina, você aí termina com aquela cena muito forte. Bom, já que você começou aí, vamos começar difícil, depois a gente alivia? Luiz, você falou da Fátima Toledo e do roteiro do Wagner Moura, que ele não segue roteiro e que foi a primeira vez que você trabalhou sem roteiro, correto? Não é sem roteiro, é que a gente não decorou o roteiro. Com o trabalho com a Fátima, ela lia a cena, por exemplo, cena minha de Seu Jorge, e a gente improvisava. Não foi dado o roteiro a gente. Sim. E aí terminava, ela fazia os comentários, e horrível, péssimo, estão representando, sei lá o quê. Derrubava a gente e lia de novo. E a gente fazia novo improviso. E assim ela comentava, lia a cena, e ela lendo a cena, você vai pegando uma palavra aqui, uma frase ali, daqui a pouco a cena tá na cabeça. Entende? Foi um processo de chegada à cena a partir da gente mesmo. A partir da minha capacidade de improviso, é que a gente foi pegando palavras e vai mesclando. E quando a gente chegou para filmar, eu não tinha decorado, não tinha pegado no roteiro, proibiram a gente de ler o livro, claro que eu li escondido, mas proibiram que a gente lesse a biografia do Magalhães, e a gente... Então foi um processo muito incrível,
E o processo da Fátima, por mais que falem o que falem, comigo funcionou muito bem. Esse é o método dela, resumindo isso que você explicou pra gente? Esse, em síntese, seria o método Fátima Toledo? Fátima. Tive um na Bahia, no filme Filho de Boi, que eu nunca assisti, mas vou ver um dia. Está andando aí nos festivais. E eu não embarquei. Ela... Por quê? Porque eu estava prenho pelos ouvidos que Fátima era violenta, agressiva, isso e aquilo. Então eu já tinha isso no ouvido. Quando ela me pedia para andar em círculo com o João, que é o nome do menino que faz o meu filho no filme, e o menino querendo me abraçar, e ela pedia para eu rejeitar, eu, para negá-la, me virava e abraçava o menino. E ela, não pode, não pode. Ou seja, mesmo assim, funcionou, o filme funcionou, meu personagem funcionou. Quando eu vou fazer Marighella com ela, e uma assistente dela disse que um dos atores tinha se ofendido com ela, aí eu entendi. Eu digo, eu era esse ator lá na Bahia, que estava preso pelo ouvido. Aí eu me entreguei, deixei eles conduzirem, e aí a ficha caiu. E foi incrível. Sabe? Preconceito é preconceito, sabe? Você acha que, ou seja, é uma resistência que acontece desse novo método, porque a pessoa se forma numa escola, sei lá, EAD, numa grande escola, e aí vem um novo método, uma nova forma de trabalhar, e as pessoas têm, os atores têm essa resistência. Você acha que é isso, sobretudo? Resumindo, eu diria que a sala de ensaio é o território do jogo. Então, tudo que ela faz, por mais que pareça exagerado ou violento, é uma maneira de lhe levar para algum lugar. Você sair de você mesmo, você enfrentar você mesmo. Entende? Daí a importância. Então, eu não posso dizer, vou processar. Então, diz a ela que não quer o método e vai fazer outra coisa, não faz o filme, entendeu? Porque o que é proposto ali é porque é jogo, não é de verdade. É para levar o ator para um lugar que ele tem dificuldade de ir. Entendi. E você sempre fala que você é um ator de teatro, né? Eu já vi você falando várias vezes, quando começava a entrevista, você já falava, não, porque eu sou um ator de teatro. Nessas primeiras impressões, quando você fala que você é um ator de teatro, já afirmando, também tem um outro tipo de peso, né? Porque tem esse ator do teatro, ator do audiovisual, o ator do cinema, o ator Fátima Toledo. As pessoas acham que só não questionam o Wagner Moura porque é o Wagner Moura, porque do contrário, senão, porque ele é um dos que sai em defesa da Fátima Toledo, ao contrário da classe artística de São Paulo, que fica um pouco dividida aí, mais pesando para negando o método dela. Mas falando sobre esse artista, esse ator do audiovisual, você se consagrou no audiovisual, no cinema. Existe algum... Você acha que... Bom, você sabe que sim. Existe algum tipo de... O ator do audiovisual um pouco inferior ao do teatro? Não, inferior não é uma palavra boa, não. Não? Não. É igual. É igual... Veja bem, quando eu digo que eu sou de teatro, é porque eu comecei no teatro. Eu sou um menino do interior. Nasci em Umbuzeiro, fronteira sul da Paraíba com Pernambuco. Com 7 anos, fazia teatro porque vi num circo. Eu contava histórias para a meninada do grupo escolar e da rua, imitando um pouco meu pai, que fazia isso à noite. Só tinha luz até 8 da noite, um motor com energia elétrica. 8 da noite desligava o motor e meu pai juntava a meninada na rua ali e contava histórias de assombração. Era incrível. E tinha os leitores de cordel na feira que eu assistia como criança. Maravilhoso. Então, eu tentava reproduzir isso. Eu inventava histórias com meus coleguinhas. Até que eu fui no circo. Uma primeira vez. E na segunda parte do circo tinha um melodrama. E aí eu digo, epa, pode ser mais do que contar. Eu posso viver, eu posso fazer. Aí pronto, aí minha brincadeira mudou. Eu passei a inventar melodramas, que é o que eu tinha conhecido, e a juntar os amigos e a fazer encenações. Então eu brinco disso desde muito pichuruto lá, muito pequeno. Em João Pessoa, vou fazer teatro amador. Ou seja, tem toda uma trajetória de teatro. Só que, como você está vendo, isso que eu brincava aos 7 anos não era só de ator, era diretor também. Porque eu estava o
meninos. E era produtor, porque eu juntava os meninos, ia pedir aos adultos cigarro para poder filmar na peça, fazendo papel de adulto. Então, e diziam que cada um tinha que dizer, também era o autor. Ou seja, eu comandava a brincadeira e era o ator principal, lógico, que tinha que morrer em cena. Sim. Então, o ator e o diretor já nasceram junto. Quando eu sou chamado, no meu primeiro filme é o Baile Perfumado, quando eu sou chamado para fazer, eu me borro todo, morro de medo. Mas hoje, tendo vivido o teatro, o audiovisual, o que eu percebo é que é igual, porque tem que ser de verdade. Esse é o ponto. Entende? Luiz, mas eu estou falando sobre a cultura da nossa classe. Que você sabe que existe um certo olhar, existe um certo tipo, mas esse é ator de novelinha açucarada. É um ator que é bonito, que tem modelo, é um influencer, ele tá por conta do apelo popular. No teatro já tem até essa barganha aqui em São Paulo, sobre o ator que, por exemplo, tem público, não só porque ele é querido pela classe, mas então vamos convidá-lo, tal ator, porque ele puxa público, né? Vamos convidar a Adriane Galisteu, não era atriz, vamos convidar ela para puxar público no teatro. E ela puxa o público para o teatro. Eu estou falando dessa entropia, desse comportamento organizacional que a gente tem de tratar um ou outro. E, de algum modo, você falou que não é bem legal a palavra, eu concordo, não é bem, mas tem esse tratamento de ator inferior do teatro. Você nunca você nunca olhou dessa forma? Te ouvindo falar, eu fiquei pensando aqui, não será também essa atitude preconceituosa? Total. Nossa. Mas estou falando de um comportamento, né? Isso tem, digamos, a TV, né? Que a TV tem um acesso maior. Você faz Sim. teatro, algumas centenas, milhares ali de pessoas viram. Se você está na novela, vão ser milhões. Dependendo da emissora, 40, 50 milhões. Então, e as empresas, enquanto empresa, que tem que ter lucro, que tem que vender, tem seus mecanismos. O padrão de beleza, a estética oficial, embora isso está mudando bastante, né? A gente tem visto aí os espaços se abrindo para todo tipo, né? É um caminho muito longo, mas já há aberturas incríveis para todos os tipos, os biotipos todos de atores, não é? Então eu prefiro não concordar muito com essa opinião. Imagina, São Paulo é um grande núcleo, não é, de atores. Cênico, maior, sim, total. É lá que estão as grandes empresas, é que estão os maiores teatros, as TVs e tudo mais, as produções cinematográficas. Mas hoje há um olhar, eu dou um exemplo do Sesc, né? O Sesc, que em São Paulo é incrível, quando faz os seus festivais, o balaio cultural, eles têm olheiros no Brasil inteiro, eles vão aos festivais. Então, sim, hoje em dia, você nem precisava mais ir morar no Rio como eu fui. Em 84, morar 20 anos no Rio, em 2005, retornei para João Pessoa. Para furar uma bolha. Furar, né? Para tentar ser visto e tal. Mas, na verdade, hoje, se você continua... Muitos jovens me mandam mensagem, me dê uma força. Eu digo, sim, olha, faz o teu teatro na tua escola, faz. É isso que você quer? Te pergunta, é isso? Se for, filho, faz e faz o teu melhor. Sabe que o olho vai bater em você e vai te chamar para isso ou para aquilo. Então, tem teste, tem aquilo outro. Então, acho que esse caminho... se a pessoa é modelo, bonita, e a empresa quer ela botar na novela, que ela tenha sorte, se descubra como atriz e seja feliz. E não é inferior em relação, mas como classe, no caso, ela não é inferior por conta disso, né? Por conta desse arquétipo, ela não tem culpa de nada. Não estou chamando para ela trabalhar. Ou seja, ela faz uma coisa inversa. Ela já tem a chance de trabalho e agora vai aprender a fazer bem. Então vai estudar, vai errar, vai acertar. Sabe, eu acho que, sabe, o ser humano, a vida é um mistério muito grande para a gente estar dizendo, porque dá um pouco de inveja, tem tudo. O ser humano é complexo. Sim, exatamente. Nós temos inveja. Se eu não percebo que eu estou com inveja, eu não vou deixar de ser invejoso nunca, caramba. Nunca. Mas eu estou falando de um comportamento aqui. Você já se forma numa escola e aí você já vê os professores frustrados
de não ter dado certo na carreira, de não ter tido uma projeção assim, e aí já projeta no outro todas essas suas frustrações. Por isso que eu tô te falando, por ter esse comportamento. Por isso você falou uma coisa super legal do Sudeste, você ter ido para o Rio de Janeiro e ter há anos atrás, e que hoje a gente não precisa disso por conta de a gente estar com a grande mídia, que é o celular, né? Também, né? Hoje ele nos dá essa projeção. Você e as pessoas, você falou que as pessoas entram em contato contigo para poder para você dar oportunidade. Você é uma grande ponte de conexão com os artistas nordestinos e com a indústria do audiovisual, que se concentra no Sudeste, aqui em São Paulo, no Rio. Você acha que você já furou aí? Você acha que você é essa referência para todo mundo te olhar como uma ponte? Não sei se ponte. Referência talvez, como eu tenho mais de 20 filmes e dirigi espetáculos bem-sucedidos. Então, muitos prêmios. Eu sou muito chamado. Agora mesmo eu estou indo a São Paulo trabalhar com um grupo. Vou ficar uma semana aí a partir do dia 15. Você está onde? Rio ou São Paulo? São Paulo. Então, sempre há essa busca, essa tentativa de troca, de estar junto, de querer que eu dirija o projeto desse ou daquele. Eu sou muito criterioso, claro, e tento jogar limpo, principalmente comigo. Sabe assim, se me interessa, de que maneira delicadamente eu digo que não posso fazer aquilo, porque eu estou sentindo que eu não quero fazer aquilo. Eu sou um ator que eu já neguei novelas, alegando questões de agenda, isso ou aquilo, porque eram personagens que eu sentia que eu não ia acrescentar nada, entende? Um tempo mais atrás, mais jovem, então eu digo, ser o motorista daquela dama ali da novela, eu já entendia o que ia ser aquilo e eu não fazia. Então eu acho que isso ajudou a criar na minha carreira um certo perfil, sabe, de algum critério. Eu não faço tudo para que eu sou chamado. Sou muito criterioso, tentando ser fiel comigo mesmo. Eu quero estar feliz, eu quero fazer, nossa, isso eu quero. Quando o Wagner me manda pedindo para eu gravar um áudio dizendo por que eu queria fazer Marighella, o filme Marighella, e que eu gravei um áudio, e daí que ele diz, né? Aqui no filme não são atores, são guerrilheiros. As pessoas que estão fazendo o filme, é um filme que tem partido, sim, tem lado. Ou seja, porque... Totalmente. Então, quando eu vejo um projeto desse, ou o Baile Perfumado, me chamaram para fazer o Lampião, eu digo, meu Deus, atores incríveis que fizeram Lampião, vou nada cair num mico desse, o quê? Até que eu li o roteiro do Hilton. Quando eu li o roteiro do Hiltinho, eu digo, isso eu quero. Porque era um filme sobre Benjamin Abraão, o cara que filmou Lampião, e Lampião entrava de passagem ali. Então era um roteiro inteligentíssimo. Entende? Eu digo, eu tenho que querer fazer. Eu tenho que sentir que é um desafio bacana para mim. Então isso cria um diferencial, eu acho, na carreira. E que é bom que faça as pessoas queiram estar junto, e isso é muito bom. Esses filmes que tem lado que você falou, né? Sobretudo um filme político, como você fez. Marighella foi um filme político no momento oportuno do país, né? Da cultura. Necessário, né? Como é que mas a gente sabe que a gente estava falando sobre essa indústria do audiovisual, né? Que é um produto e que está ali para gerar lucro, e que a gente é tudo um produto, né? A gente é um chocolate. A gente está comercializando algo. Qual é essa linha tênue que você faz para equilibrar do seu produto, da sua arte? Eu olho para a novela como arte. Eu me lembro que uma vez eu fui jantar com uma grande atriz, e aí falaram, Bruno, não fala que você assiste novela, porque senão ela não vai nem te responder na mesa de jantar. E a novela, para quem é de classe C, D e E, ela ainda é a grande mídia de cultura para chegar, tem a sua arte ali. Mas quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente não romantiza mais essa relação que é trabalhar, de fazer o produto, fazer a novela, fazer o cinema. Você fez muitos filmes de denúncia, né? Você fez o Carandiru, você sempre faz filmes bem que cutuca ali a ferida da sociedade, que mostra ela. Te dá medo fazer esses filmes assim? Por exemplo, no Marighella você ficou muito exposto, né?
e a gente está com uma posição polarizada. Te deu medo depois de andar nas ruas, de as pessoas confundirem, partindo de um pressuposto que você já tinha um lado e era declarado? Não, esse medo não. Me deu alegria, me deu orgulho, me deu... me senti como um instrumento necessário nesse momento que o país vive. De tanto ódio, sabe? Que é muito complexo tudo isso. É uma ascensão planetária da extrema-direita. Não é só no Brasil. Os 4 que passaram com o governo anterior, tem hora que eu não acredito. Nós não vivemos isso. Isso é um sonho. Isso é um delírio coletivo. Isso não aconteceu. Mas aconteceu. Sabe? A quantidade de grupos neofascistas, principalmente no Sul, sabe, que surgiram ao longo desse governo anterior. Isso é assustador. Isso é assustador. E como sistema, Luiz, por exemplo, para você assumir hoje o seu lado de político, você perde muita coisa também. Você perde uma parte, né? Você tem seguidores, você não pode se posicionar 100% declarado. É muito delicado para o artista brasileiro, né? Porque o artista brasileiro ele vem... Nenhuma reserva nesse aspecto. Eu declaro, eu faço a quarta passada foi a minha 150ª, 150 lives de quarta-feira, que eu comecei com meu amigo Bruno Torres. Uau. E sigo fazendo até hoje. Então, são 150 lives desde o começo da pandemia, e seguimos depois, onde eu falo mal da extrema-direita, onde eu me digo, sabe, fiz campanha para Lula nas próprias lives. Então, não sou cego a ponto de dizer que sou um lulista e que ele só acerta. Não, tem erro, eu discordo de coisas, não é disso que está falando. Está falando não é? de defender a democracia, é disso que está falando. Está falando de impedir que essa extrema-direita ganhe asa, ela tem que ser soterrada. Esse cara tem que ser impedido de ser eleito e por aí vai. Mas eu me orgulho, entende? Agora mesmo, uma enxurrada de gente pedindo para eu, no Face, sei lá onde, como é que diz? Para eu adicionar. E aí eu fiquei meio cansado e saí adicionando cegamente. Eu disse, peraí, voltei, fui ver e eram vários apoiadores do Coiso. Cancelei na mesma hora, desfiz todo o que eu tinha adicionado, desadicionei. Ou seja, mas eu tento lidar muito com a verdade. O que me guia humanamente me guia nesse aspecto também, profissionais e tudo mais. Sabe? E vamos argumentar, eu tento agir humanamente. Eu não confronto, eu não entro para responder uma pessoa dessa que defende como mito, esse ou aquele. Não, eu acho aquilo que eu sinto que humanamente a gente deve agir com as pessoas. Não agrido, não ofendo, entende? Não. Eu tenho um padrão na arte, na política, na vida minha, e eu sigo isso. E o Nordeste, você como nordestino, de novo, ele veio como uma fênix, né? Ele veio trazendo respostas, né? Sobre política, sobre tudo. O Nordeste fica lá, as pessoas, de repente, vem Jorge Amado, gente da cultura, da política, vem sempre o Nordeste trazendo resposta, porque o Nordeste é a cara do Brasil. E você é a cara do Brasil, né, Luiz? Você, Regina Casé, a gente olha para você, a Glória Pires, a Regina Casé, a gente tem uma identificação com a brasilidade, né? Que corre nas veias. A gente se sente representado fora daquele padrão porto-inglês que tem dessa cultura norte-americana. Você tem esse estigma de ser sempre taxado no audiovisual, porque o audiovisual formata os atores de sempre fazer o papel nordestino, sempre fazer o papel, né, o Caba da Peste, o arretado, porque você serviu de norte para, por exemplo, no filme Eu, Tu, Eles, para Regina Casé, para Lima Duarte no sotaque, né? Isso era tão novinho ali, você já foi servir de referência para esses grandes ali, Stênio Garcia. Esse enquadramento da caixa do audiovisual não é um pouco temerário para você? Você já sabe driblar com ele? Toda a vida é feita disso.
os budistas dizem que para tudo que se faça, você tem 3.000 possibilidades, mas só vai escolher uma. Isso é muito claro no diretor de cena. O ator pode fazer de 3.000 maneiras, mas você vai escolher aquela que você acha que é a mais bela, que funciona, que vai chegar no espectador, que vai chegar em mim. Eu monto uma cena para o meu prazer estético. Então, se outras pessoas gostarem também, eu sou um diretor de sorte. Mas eu faço para o meu gosto. Então, de que a gente estava falando? Peraí. Sobre o audiovisual, sobre você se expor, você entrar. Então, eu me lembro que quando eu vou para o Rio, eu fui tentando ser famoso. Eu era totalmente alienado. Eu fui achando que eu ia... Aqui em João Pessoa, eu já estava sendo chamado para falar no momento que eu mais precisava escutar. Foi aí que eu digo, não, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que ir, vou para o Rio, eu vou iludido de que eu ia fazer novela, passei fome, sofri feito cão. Tem muitas histórias que eu vivi terríveis. Não, essa sua história ela já é contada e repetida desde a década de 60 e de 70, né? Todos os atores já fizeram isso para o Rio de Janeiro em relação a essa indústria do admirável grande mundo, novo mundo do audiovisual. Mas eu tô falando em você porque você como nordestino, você tem toda uma voz e todo um estigma, né? E você se tornou um norte para todos os outros grandes atores, né? Aí sempre associam você ao Irandi, associam você a poucos, assim. Mas eu ainda acho um pouco nichado, você não acha, não, Luiz? Nichado, tem tanta gente boa no Nordeste, ainda vocês são ainda a palavra em voga, vocês são sempre... Não estou dizendo que vocês também não merecem essa oportunidade toda, mas tem tanto grandes outros atores no Nordeste, você concorda? Que ainda tem que ter um olhar um pouco mais específico para lá? Eu acho que já não é mais assim. Não? Se você vê Bacurau, sim. Se você vê 1000 filmes com elencos inteiros de atores nordestinos, com todos os biotipos possíveis. Nós temos atores geniais e eles estão sendo usados. A série que gravamos a primeira temporada e vamos agora em setembro gravar a segunda, Cangaço Novo. É um elenco nordestino gigantesco e genial. Então, eu acho que esse lugar... Quando eu estava falando antes que fui iludido, querendo ser ator famoso, sim, e não aconteceu nada, eu voltei para Paraíba para montar meu espetáculo Val da Sarapalha, e a partir daí a coisa começa a acontecer com eu aqui. Vê que loucura. Eu fui iludido, achando que eu ia abrir as portas todas, quebrei a cara, passei fome, voltei, olha só, montei um espetáculo, um Guimarães Rosa, que explodiu pelo mundo inteiro, e a partir daí é que eu sou chamado, e muitos atores da Paraíba, os diretores de cinema começaram a vir na Paraíba fazer testes para os filmes deles. Caçar, achar os talentos, né? E muita gente foi nesse rastro aí acontecendo. Então, eu acho que hoje é um outro momento. Eu acho que sempre é difícil. Nós temos um sotaque. Mas você foi percussor, Luiz, você assume isso? Um dos, não só, tem vários, né? Mas... Isso te vai desce, Luiz? Muito. Sim. Se fui... O que te vai desce mais? O que te vai desce mais? Ganhar prêmio desde o seu primeiro espetáculo ganhando ou ser uma referência de ator nordestino no audiovisual, como um grande nome do cinema brasileiro? Você é um nome de peso. Quando viram aqui alguns outros grandes atores aqui, vieram falar, Bruno, olha a responsa. E eu falei, gente, uma pessoa super acessível, sabe aquela brincadeira? Super acessível. Eu vejo assim, eu não me sinto assim. Mas não? A comparação entre prêmio e ser reconhecido, eu prefiro ser reconhecido. Prêmio é consequência. Sabe? Eu sou um ator cheio de falhas, como muitos. Claro que eu tenho... por exemplo, eu estava vendo um filme aqui antes de começar a live, e eu comecei a olhar o celular e eu disse, não, eu tenho que parar pelo menos 20 minutos antes para trocar minha roupa, para eu botar... Aí eu vou me vendo, sabe? Eu digo, olha como eu sou. Então eu tenho uma certa disciplina, sabe, que está em tudo. Vou filmar agora no Amazonas em junho, tem um curta aí no Rio, lá no Rio, em julho.
e aí o texto já estão pela bancada aqui, que eu vou pegar. Então eu tenho um certo, acho que disciplina é a palavra, uma certa maneira de encarar as coisas com uma certa responsabilidade, e que eu acho que isso se reflete de alguma maneira na minha arte de ator e de diretor, entende? Mas aí, uma referência. Eu tenho uma oficina agora aqui na Paraíba para atores, para audiovisual. Do Daniel, que me convidou para isso. E é um monte de gente querendo fazer TV, querendo fazer cinema. E foi um dia puxadíssimo. Adoeci a partir daí, porque eu fiquei tão desequilibrado, sabe? 40 pessoas. Muita energia, né? Muita energia. Você na sala improvisando 40 criaturas, cada uma num lugar. Você trocando energia com elas, eu cheguei aqui de noite e caí. Mas se doente no outro dia. Mas eu sou assim, eu sou meio que uma antena exposta, entende? Não sei se eu não entendo nada de signo, não sei canceriano, só sei que os cancerianos são muito sensíveis, empáticos, emotivos, sei lá o quê. Essa coisa clichê que se fala do canceriano. Mas, mas isso, eu acho que sentir que me tem como referência boa, isso é muito bom, me deixa feliz, claro. E que a gente possa continuar melhorando sempre, porque ninguém sabe, não sabemos nada, essa é que é a verdade, sabe? Você vai sempre com o mesmo cagaço, vai entrar no set, nesse rio do Amazonas, vai entrar cagando, sim, o coração acelerado, transpirando, tendo que estar enxugando suor. Vai ser assim, porque esse ofício passa por aí. Esse seu ego, ele é muito bem equilibrado, né? Quando eu comecei falando sobre essa do artista inferior de teatro, do artista inferior, superior do teatro, inferior do audiovisual, você já quebrou logo, deixando bem claro que não tem nada a ver isso. Mas, Luiz, vamos lá. A nossa classe artística, a gente está aqui para despertar a consciência artística, concorda? Então, todo mundo que está aqui vai ouvir esse podcast, essa conversa aqui na eternidade, ela vai estar sendo ativada. Você não carrega o estigma da classe média artística emergente, mesmo porque o artista brasileiro ganha mal para isso, né? Só que existe um contraponto de uma outra classe, né, o lado negro da força, que se coloca nesse lugar de distanciamento, né, da realidade cotidiana. Como que faz para você? Como que você fez para equilibrar isso, assim, para você não cair nesse grande engano, nesse grande sufismo que é essa vida do artista, desse artista personalizado? Porque você falando sobre realidades aí de medo, de realidade financeira, totalmente parecida com a pessoa do cotidiano, que rola uma identificação com você. E você sabe que existe certo distanciamento, assim, quando você passa pelos portões da Globo, quando você está num filme prestigiado mundialmente, que é o seu caso do Marighella. Como que você conseguiu equilibrar esse ego aí, de não ser essa classe artística emergente? E vale pergunta difícil? Eu estou aqui para isso. Um homem intelectual que nem você, eu tenho que me empenhar para isso. Eu não sei se responder isso. Eu acho que eu respondi isso quando eu disse que eu tenho um certo comportamento diante da vida, e isso me rege, seja onde for, no trabalho. Mas tem que ter uma gênese, Luiz. Quando você me deu essa resposta, eu entendi, mas eu tô falando, tem que ter um eixo, tem que ter um pilar para você se sustentar, ser calçado nisso, para você poder caminhar e perpetuar e construir essa carreira longeva que você tem, né? É isso que eu queria que você fosse. Não sei se eu sei responder isso, mas eu vou tentando. Vamos lá. Tem uma fala linda de Santo Agostinho, que ele diz, que pergunta a ele como se deve ser para ser uma pessoa melhor. E ele aconselha que se faça como aquela velha máxima que está escrita lá no oráculo de Delfos: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o mundo. Eu tive a sorte de, há bom tempo atrás, atentar para isso. Estar atento a mim mesmo, de olhos muito abertos. Né? Se a gente for ver aquela falinha lá do Mestre Jesus, que a gente está homenageando esse final de semana, ele também vai dizer:
orai e vigiai. Esse vigiai é o mesmo conhece a ti mesmo. Porque ele não vou vigiar os outros, que ele disse para não julgar ninguém. Então ele não está dizendo não é sobre os outros, é sobre a gente, né? Está dizendo para eu me vigiar. Orai e vigiai a ti mesmo, completo eu. Então, esse olhar é fundamental. Eu falei de inveja ainda há pouco. Aconteceu comigo. Eu li uma notícia de um amigo meu que eu amo, que tinha ganho um prêmio. Isso já há um tempo atrás. Quando eu li isso, eu me percebi estranho. Eu parei, eu digo, peraí, o que é que eu tô... E eu vi que eu estava com inveja. Sim. Uma pessoa que eu amo, que é o meu irmão de toda a vida. Mas foi fundamental para mim perceber que eu sinto inveja. Na mesma hora, emiti todas as energias de todos os prêmios para o meu amigo querido, que ele merece, deve ganhar todos. E nunca mais senti. Entendeu? Foi preciso que eu percebesse. Transformou, fez uma alquimia nisso daí. Com certeza. Foi preciso que eu percebesse. Então, tem olhar sobre si mesmo é tal ego. Então, você é chamado, Sim. você é anunciado, você é convidado para aqui, você tem referências, deferências aqui. Todo mundo quer estar perto de você, você é maravilhoso, você é o querido, você é o amado, lindo, todo mundo te deseja, eles, elas, todos. Você tem essa necessidade de as pessoas gostarem de você? O canceriano gosta de ser querido. Você tem essa necessidade? Todo ser humano tem, né? Todo ser humano quer ser amado. É como os palhaços querem ser amados, sabe? Sim. E você só é amado como palhaço se você fizer rir ou despertar algum encantamento. Então, é da natureza humana, queremos ser amados. Mas eu sou um estúpido. Eu sou um nordestino, talvez o maior machista que possa existir na Terra sou eu, fruto da educação que meu pai me deu. Então eu sou um machista em desconstrução. Somos. Constante, Luiz, ou já foi? Ou já chegou? Não vamos para canto nenhum se a gente reconhecer que, sabe? Ora, eu nasci na Paraíba. Até os 13 anos em um buzeiro, onde honra era limpada com um tiro na cara um do outro. Então, tudo isso é muito delicado. Mas eu sou fruto do meu meio, eu sou fruto desse mundo. E se eu não olhar para mim, se eu não perceber as coisas sombrias que me atravessam, não cresço, não mudamos. Não, sabe, a vida pede mudança. Eu tenho os 3 preceitos, eu vou dizer isso aqui porque isso me guia e eu quero compartilhar. Eu já disse algumas vezes, mas se... Aí, ó. Esse é o pilar que eu tô querendo. Mas é meu guia. É o resumo de todo o Evangelho. Perguntaram a Justiniano. Ele era uma espécie de jurista romano, 200 depois de Cristo. Como ser uma boa pessoa? A mesma coisa que perguntaram, não é? Que eu já falei antes já lá. E ele disse: cumpri meus 3 preceitos. 1, ser desonesto. 2, sedes de modo a não prejudicar ninguém. 3, sedes justo. Dai ao outro o que lhe é devido. Honesto, não prejudicar ninguém, ser justo. Aí eu analiso muito isso. Ora, para eu ser honesto, eu não posso prejudicar ninguém nem ser injusto. Para eu não prejudicar ninguém, eu tenho que ser honesto e ser justo. E para eu ser justo, eu não posso prejudicar ninguém e tenho que ser honesto. Ou seja, tudo é uma coisa só. E isso resume todo o Evangelho de Jesus. Isso resume todos os preceitos morais, sabe? E eu acho que a humanidade tem que se ligar nisso, sabe? Justiniano tem que ser arvorado de bandeira na mão, sabe? Vivemos um momento, já que falamos de ódio ainda há pouco, sabe? De mentira. A extrema-direita vive de produzir mentira e eles não percebem isso, eles são cegos sobre si mesmos. É loucura. A extrema-direita é cega dele mesmo, ele não se vê, ele não consegue perceber que ele é um ser terrível porque ele produz mentira.
para enganar os outros. Então ele é desonesto, ele está prejudicando os outros e não está sendo justo. Então, É verdade. essa é a coisa que eu fico feliz em poder compartilhar. E a maneira que chegou a mim é uma maneira meio misteriosa. A minha Sim. vida acontecem coisas muito misteriosas. Não, misteriosa e mandinga, né? Que você também faz mandinga até para também com medo de... Quando você tá fazendo cena lá, difícil no Quênia, faz uma coisa... Mas fala sobre esse mistério aí, ô Luiz. Eu me lembrei do meu amigo Lincoln, ator incrível, paraibano, que vive em São Paulo, Lincoln Rolim, que tem essas coisas, ele tem um pé na Umbanda, nessas coisas, e ele enfiava uma espada de São Jorge no cós da calça dele, por debaixo da roupa, como proteção. E quando eu fui filmar no Baile Perfumado a cena do cânion final, um helicóptero sem janelas me deixou em cima daquele cânion, e o diretor disse: vai para a extremidade mais visível possível, que o helicóptero vai vir de lá filmando você. Isso era no Raso da Catarina, cheio de espinhos e cocô de bode selvagem. Eu não sabia se aquela pedra do espinhadeiro me suportava. Se eu pisasse, eram centenas de metros abaixo, uma coisa absurda de alta. Eu tremia mais do que vara verde. Prevendo tudo isso, enfiei 3 espadas de São Jorge no cós da calça, como o Lincoln tinha feito. Tomei um banho de alfazema. Nem sei se serve ou não serve, mas criei meu próprio rito, entendeu? Era a forma que eu digo, eu vou fechar feito Lampião. Não era Lampião, meu personagem? Vou fechar meu corpo. Fiz as orações de Lampião, fiz toda essa mandinga, entrei no helicóptero, nem por isso minha perna parou de tremer. Mas estou aqui. E deu certo a mandinga. Mas você tá falando sobre a questão de ser espiritualizado, né? Que é um pilar seu. Depois daí, ou foi... Onde você procurou esse seu transcender, esse seu religare, assim, com o divino? A gente está no momento da consciência humana que a gente já transcendeu a matéria, né, Luiz? Eu acho que eu falo isso como uma pessoa que, assim, viu boa parte da vida em São Paulo, num lugar que é a selva de pedra, e as pessoas estão procurando cada dia mais se conhecer, seja na psicologia, seja na Umbanda, nos seus terreiros, nos seus guias, mas todo mundo faz parte de um processo, cada um usa a sua ferramenta para poder se conectar. E você, místico eu sei que você já é, né? Macumbeiro também. Agora, qual é o seu rolê, seu religare? Como é que você faz? O que você trouxe para hoje, para sua vida, assim? Eu nasci num lar espírita. Minha família, toda terça-feira, tinha reunião em casa, doméstica. Pessoas que precisavam, iam, pediam para ir, alguém indicava, mas não era uma coisa pública, era uma coisa com a mesma média, Dona Lourdes, que já nos deixou há uns 3 anos. Mas eu tive uma sorte danada. Aos 18 anos, eu me fiz uma pergunta que me salvou. E vou ficar muito feliz em compartilhar isso com vocês agora. Por favor, deixa eu desativar. Eu me perguntei, peraí, oxe, eu sou espírita. Por que meus pais são espíritas? Porque eu nasci num lar espírita, então eu não sou espírita. Eu não conheço o resto. Eu estou espírita. Eu nasci, se meus pais fossem evangélicos, eu seria evangélico. E aí eu vou seguir assim, cego? Não, peraí. Aí, então, aos 18 anos, quando eu entendi isso, eu digo, eu não sou mais nada. E fui buscar. Na minha Horengekyo, durante muito tempo, eu fui budista. E passei a estudar, pesquisar a filosofia yogi, o taoísmo, o hinduísmo. Frequentava o centro budista taoísta que tinha lá no Cosme Velho, em Laranjeiras, onde eu morava ali perto. Então eu fui atirando para todo lado. E hoje eu posso dizer que sim, eu posso ser espírita, porque espiritismo, hinduísmo, taoísmo, budismo estão regidos pelas mesmas leis. Livre-arbítrio, as leis da evolução espiritual. Livre-arbítrio, causa e efeito, ou seja, eu faço o que eu quero, só que isso resulta em alguma coisa, vai ter um efeito, que resulta numa encarnação. Eu vou nascer isso ou aquilo, dependendo do que eu fiz, e esse fazer meu vai resultar em algo, lei do karma. Mas
Então isso faz Em nenhum momento esse tudo seu... vai dar sentido. Então eu digo, opa, é aí que eu tô. Então eu posso me dizer espírita, budista, taoísta, sabe? Então, essa... Mas e como você lida com a barganha dessas religiões, por exemplo? Como que você lida com esse fracionamento do poder que transcende, que libera para você em forma de, você me dá esse seu tempo, esse seu sacrifício, essa tua conexão e eu te libero uma fração disso. Você lida bem com a barganha dessas ferramentas, dessas religiões? Não sei se eu estou entendendo. A barganha, né? Quando você vai, por exemplo, nos evangélicos, agora que estão em voga, né? Que é o povo de Deus. Entendeu, né? Você tem que ficar, você dá as suas indulgências, você faz isso, o seu jejum, sua oração, você se consagra e você recebe, você se santifica. Hoje a gente está no dia de Páscoa, né? Minha última postagem foi falando que minha vida já é santificada, consagrada, independente de qualquer coisa. E eles pregam, aí vai agora para a quaresma, né? E fica não sei quanto tempo sem beber. Aí você só tem que comer o peixe. Esse tipo de barganha para se santificar. Como que você lida com isso? Não. Comigo não. Por exemplo, você está falando aí dos evangélicos, né? Primeiro que eu respeito toda opção de religião. Se eu sou evangélico é porque essa é a religião que me serve. Cada um está num nível de evolução espiritual. Sim. Eu sou umbandista é porque na Umbanda eu me sinto realizado, vai fundo. A força dos tambores é algo incrível e lindo. Os orixás são forças potentes e divinas. Não há nada contra nenhuma. Mas voltando aos evangélicos, a questão do dízimo, né? Tem a questão do dinheiro que envolve tudo aquilo ali, pastores riquíssimos. Jesus não tinha onde apoiar a cabeça. Então, tradições aí que eles têm que ver. Quando um cristão, um evangélico diz que acha que está salvo, porque eu me lembro que eu fui, entrava na igreja aqui na primeira igreja, e o culto, para entender, e eu via que o pastor dizia, olha, quem aceita Jesus? Aí olhou para mim, que viu que eu era estranho, um visitante, você, irmão, diferente. Você aceita Jesus? Eu, desde sempre, pastor. Mas, veja bem, você achar que por aceitar Jesus está salvo é uma mentira. Jesus nunca disse isso. Jesus nunca mencionou religião nenhuma. Jesus disse a cada um conforme suas obras. O que salva é o que eu faço. E o que eu faço tem que ser para o outro. Pelo menos as 10 religiões maiores do mundo, é o outro a chave. Amar um ao outro como a si mesmo, fazer ao outro o que queres que te façam. É o outro. É o outro. Nós estamos no mundo pelo outro, para amar, aprender a amar. E é isso que resume tudo. Então eu tenho que amar. Eu tenho que fazer alguma coisa pelo outro. Então, dizer que eu aceito Jesus e estou salvo. Tá nada, irmão. Você não está salvo, não. Maravilhoso, é isso mesmo, Luiz. Gente, eu vou fazer uma última pergunta para o Luiz e vou estar encerrando. Eu vou estar abrindo aqui os comentários. Quem quiser participar, porque eu sei que tem fã aí me lotaram de perguntas aqui. Só que eu sou chato, Luiz. A maioria das perguntas que me fizeram aqui em box, você já respondeu em outras entrevistas. Então, por exemplo, quando eu sou fã, por exemplo, eu sou seu fã, eu sei tudo que você já respondeu que você não respondeu. Por isso que eu fui caminhando para as perguntas que você não respondeu. Então, já que fizeram aqui, eu não vou responder, pedir para você responder, porque você já respondeu essa pergunta em outro momento, né? Tá no comando. Então, eu vou perguntar aqui agora para o Luiz uma pergunta, vou abrir os comentários, vou estar lendo enquanto ele me responde. Quem quiser participar e fazer uma pergunta interessante, capciosa no bom sentido, aí vai estar convidado, tudo bem? Gente, Luiz, vamos lá. Nesse seu processo de autoconhecimento, resumindo tudo aí na análise comportamental, ó, eu me achando, né, que fiz essa análise. Você resumiu muito no autoconhecimento, né, no conhecer a si mesmo. Todos os processos, e tudo que ficou em voga voltou em você, no eu, assim, de consciência, de você cristalizar quem você é. E desde a primeira pergunta lá do Chuchu até agora, por todos os caminhos que você foi à sua vida, porque foi todo um processo de conhecer esse Deus que habita em você, né? Nesse processo, a gente passa por certos escapismos, concorda? A gente vai por certos caminhos, escapismos. Escapismo. E existe drogas, existe relações que a gente se perde no outro, a gente se perde em muitos caminhos e a gente se encontra.
como foi o processo de droga? Você vivenciou isso? Você usou um barato? Eu uso ainda, de vez em quando eu fumo baseado. Numa boa. Por exemplo, com a pandemia, eu tive idas e vindas, períodos longos sem. Com a pandemia, meio que eu voltei um pouco a fumar uma coisa aqui, outra ali. Nessas últimas semanas, desde a oficina que eu falei, que me derrubou um pouco energeticamente, que eu acho que foi uma soma dessas coisas. Adoro vinho, adoro jantar tomando uma taça de vinho, só que não fica na uma. Às vezes. Então, eu estou nesse momento de tentar me controlar, aproveitando que eu tive essa virose, uma virose fruto dessa bagunça toda que eu vivi nas últimas semanas. Mas todo mundo pegou, eu também fiquei com virose, todo mundo. Meu caso, muito desequilíbrio energético, sabe? Sabe enfiar o pé na rua? Então, eu tô me reequilibrando. Se eu tivesse normal, eu estaria com uma taça de vinho aqui com você agora. Mas eu digo, não, estou nos últimos resquíciozinhos de limpar nariz e coisas assim. Então, deixa curar de vez para eu voltar a tomar o vinho e fumar então, que seria... Mas você chegou a se perder, Luiz? Se perder que eu falo, por exemplo, meu pai, eu falo isso, que meu pai é um cara que nesse processo ele se tornou alcoólatra, depois saiu desse lado, né? Depois, enfim, se encontrou. Eu usei drogas durante um tempo e consegui sair porque é uma delícia, né? Mas você tem que entrar e saber que é uma teia e você sai disso. Você se perdeu, falando se perder assim, sarjeta mesmo. Não? Oi? Você já chegou a se perder ou não? Não chegou nunca? Eu não. Eu acho que é muito chique, é muito fino, né? Sabe? Por ter uma busca espiritual, isso é um freio muito bacana. Isso, quando eu me aparto das leituras, dos estudos, fico mais vulnerável. Aí enfraquece. Fica vulnerável, você abre as portas, entendeu? Então, equilibrar isso, sabe? Ter as suas buscas, as práticas, é um fortalecimento espiritual muito grande, né? Então, mas a bola que eu dou, o pega que eu dou, aqui e ali, abre a imaginação, é positivo, não vejo como uma coisa... Faz parte de um processo criativo, no caso, né? Isso. Então, que seja isso, né? O ator de Grotowski, o ator santo, que é o ator que chegou nessa santidade, porque eu só tô vendo aí o Grotowski falando totalmente, puramente falando através de você. Luiz, doeu? Nem um pouco, gostei muito. Então tá bom. Luiz, muito obrigado por estar aqui no Momento de Expressão, aos fãs, Luiz, as pessoas que vão escutar isso aqui, porque agora isso aqui vai estar nas redes, uma vez que está nas redes, eternidade, né? A gente não sabe qual geração que vai pegar, qual pessoas que vão ativar essa consciência artística. Gente, acompanhe essas e outras entrevistas no Momento de Expressão com Bruno Finazzi, estimulando a você ter consciência de si, resgatando a sua autoexpressão, a sua criatividade e contribuindo para uma sociedade com propósito. Momento de Expressão com Bruno Finazzi, ao vivo, no Instagram Bruno Finazzi, sempre que posso, aos domingos, sempre com uma consciência artística para o seu despertar criativo. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Beijo, gente. Eu que agradeço. Beijo grande. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau, tchau.